Bom dia, gente. Bom dia, gente linda. Mais um sábado chegou e eu estou aqui mais uma vez para fazermos uma meditação. E hoje eu escolhi para nós lermos o livro de Daniel, capítulo 2. E eu quero ler com vocês o versos 44. E aqui diz assim: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui, o contexto dessa história, Daniel ele estava vivendo na Babilônia. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele teve um sonho em que ele sonhou com uma grande estátua. E essa estátua, ela era muito grande. E ela não era uma estátua comum. Ela era uma estátua que estava dividida em vários metais. Por exemplo, ela tinha a cabeça de ouro, ela tinha o peito de prata, ela tinha o quadril de bronze e as pernas dela era mistura de ferro com barro e os pés também era mistura de ferro com barro. O que acontece? Quando Nabucodonosor sonhou com essa estátua, ele ficou preocupado porque ele não se lembrava mais do sonho. Então ele queria saber o que significava aquilo. Por que ele tinha sonhado com aquela estátua? E havia ali no reino muitos feiticeiros, muitas pessoas que faziam magias, encantadores. E o rei então mandou buscar essas pessoas para que elas lembrassem o sonho dele e dessem a interpretação, porque ele queria saber o que significava aquela estátua com tantas partes em metais, uma estátua, né, que tinha uma aparência terrível e ela era toda de metais, dividida em metais. E ele então procurou estes sábios da Babilônia para dizer para ele o que ele sonhou, porque ele tinha esquecido já, tá? Ele tinha esquecido do sonho e ele queria saber a interpretação. Todos os homens que vieram falar com ele, eles disseram que eles não poderiam saber. Eles diziam para ele: Rei, nos fale o que você sonhou, que a gente dá a interpretação. Mas o rei ele ficou muito furioso, porque ele queria que eles soubessem, já que eles eram sábios, adivinhos, que eles queriam que eles fizessem ele lembrar o que ele tinha sonhado, que ele nem lembrava. Ele só sabia que foi algo terrível, espantoso, e ele queria saber, né, mais sobre isso. E então aqueles sábios eles não puderam dar a interpretação. E eles disseram que somente os deuses é que poderiam fazer isso. Então Daniel ficou sabendo, porque o rei ele fez um decreto que mataria todos eles se eles não dessem a interpretação. Olha a situação daquelas pessoas. Então o rei fez um decreto que eles morreriam se não dessem a interpretação e não falasse para ele o que ele sonhou. E então chegou a Daniel essa situação. E Daniel então, junto com aqueles outros rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele falou com eles. Então eles jejuaram e oraram e pediram a Deus a interpretação, que eles conhecessem o sonho de Nabucodonosor e pudessem dar a interpretação para eles. Então, enquanto Daniel orava na noite, ele teve a visão da estátua, o mesmo sonho que Nabucodonosor tinha. E Daniel, então, nas visões dele, Deus mostrou para ele aquela grande estátua, terrível, né? Uma aparência assim terrível. E Deus mostrou para Daniel aquela estátua e deu a interpretação para ele. E Daniel, então, agradeceu ao Deus do céu, ele engrandeceu o Deus do céu, porque tudo que acontece na nossa vida, tudo que Deus faz por nós, Deus ele deve ser honrado. Ele deve ser engrandecido na nossa vida. Daniel não esqueceu de engrandecer a Deus. Ele engrandeceu a Deus e depois ele foi
falar com o rei. E ele chegou diante do rei e disse: ó rei, vive para sempre. Daniel, ele respeitava muito o rei naquela época. E ele disse: ó rei, vive para sempre. O sonho e a interpretação que você queria, eu tenho comigo, o Deus do céu. Ele me deu a interpretação. E Daniel então passa a mostrar para o rei, a falar para o rei tudo que ele havia sonhado e a interpretação. E ele disse: ó rei, estando tu na tua cama, não conseguindo dormir, tendo insônia, quando o Senhor pegou no sonho, o Senhor teve um sonho terrível. E nesse sonho o Senhor viu uma grande estátua. E essa estátua, e aí Daniel começa a falar os metais da estátua. E ele diz: e essa estátua, Daniel, rei, ela tem a cabeça de ouro, ela tem o peito de prata, os quadris de bronze, pernas e pés de ferro e dedos também misturados com ferro e barro. E Daniel disse: sabes a interpretação, ó rei. E Daniel então passa a dizer para o rei o que significava cada um daqueles sonhos. E Daniel disse para ele que a cabeça de ouro era ele. Vocês imaginam a alegria do rei? Quando Daniel diz: ó rei, tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor se engrandeceu. Nabucodonosor sentiu uma coisa assim, sabe aquela coisa que você sente quando alguém fala algo muito bom para você? Nabucodonosor se engrandeceu, ele ficou assim, estupefato, por saber que ele era a cabeça de ouro. Tanto que mais para frente, se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que ele mandou fazer uma estátua daquela, mas não só com a cabeça de ouro. Ele mandou fazer uma estátua de ouro inteira. Mas Daniel disse: ó, tu és a cabeça de ouro, mas o teu reino passará. Por quê? Porque a estátua tinha os peitos de prata. E Daniel disse que a prata, que o reino de ouro cairia, que era a Babilônia, e daria lugar aos medos e aos persas, que era a parte de prata, o peito de prata. E depois de Nabucodonosor, quem reinou foi os medos e os persas, com Ciro e Dario. Eles reinaram depois da Babilônia, depois da cabeça de ouro. E depois do ouro veio a prata com Ciro e Dario. E depois de Ciro e Dario, o reino também caiu. Não são reinos perpétuos. Os reinos não eram perpétuos. Eles tiveram um tempo em que governaram. E depois que eles caíram, veio o reino de bronze, com Alexandre o Grande. Nós conhecemos muito bem ele na história. Um grande general. E nós sabemos que, além de ser um grande general, era um homem que tinha uma vida bem desregrada. Tanto que aqui na palavra de Deus diz que ele reinou, ele conquistou quase o mundo todo, mas ele morreu muito cedo. Alexandre o Grande morreu com 33 anos de idade, por causa do que? Da vida desregrada que ele levava e porque ele bebia muito. Com 33 anos, um jovem como Alexandre o Grande já havia tomado quase o mundo todo existente na época e morre tão jovem porque levava uma vida totalmente desregrada, bebia demais, vivia com usura, com orgias, não se preocupava. E a gente precisa se preocupar com a vida da gente. Ele tinha muito poder, mas não tinha sabedoria nenhuma. E o reino de bronze também passou. E Daniel então diz: e o quarto reino será, que são as pernas, ele será parte de ferro misturado com barro. Vocês já viram ferro dar liga em barro? Barro dar liga em ferro? Não existe. Não existe. E o quarto reino seria Roma.
E Roma reinou no quarto reino e ela reina até hoje, porque o sonho de Nabucodonosor, a estátua tinha pernas de ferro misturado com barro e os pés também eram ferro misturado com barro. E os pés têm quantos dedos? Tem 10. Então Roma, ela permaneceu até e permanece até os nossos dias. Olha como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Roma, ela permanece até os nossos dias. Na época de Nabucodonosor, Roma pagã. Hoje nós temos a Roma papal, mas é a mesma Roma que estava lá naquela estátua, o quarto reino terrível que devorava e fazia em pedaços todas as pessoas. O mesmo reino continua até os dias de hoje, mas aí chega no verso onde eu queria ler para vocês, quero ler novamente, porque Roma reinaria até os dias de hoje, está reinando ainda até os dias de hoje, mas o verso importante, principal, é o que eu li para vocês aqui, o 44, que fala que, enquanto Daniel dava a interpretação, ele diz assim: mas também, ó rei, uma pedra foi lançada do alto, sem auxílio de mão nenhuma, e essa pedra veio e caiu nos pés da estátua, e esmiuçou a estátua, esmiuçou o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Ela esmiuçou todos esses materiais. Sabe por que essa pedra veio do alto? Porque é o reino de Deus. Nós vemos que Roma ela está reinando até hoje. Então quer dizer que o último reino a permanecer e que não vai passar, porque todos esses nós vimos que passou Nabucodonosor, Ciro e Dario passou, Alexandre o Grande passou, e a Babilônia pagã passou, e nós estamos vivendo a Babilônia papal. Também vai passar, porque essa pedra lançada sem auxílio de mão é o reino de Deus. Deus estabelecerá o seu reino aqui. Essa é a maior esperança nossa. Deus, ele vai estar aqui conosco. Ele vai destruir toda a injustiça, toda forma de governo corrupto que se tem vivido hoje, que nós temos vivido hoje. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo de governos corruptos. Cai governos, entra governos e as coisas continuam do mesmo jeito. As coisas continuam do mesmo jeito, não muda. Os governantes, eles tomam poder e eles fazem as coisas do jeito deles. Eles massacram as pessoas, eles oprimem as pessoas. Então nós tentamos, nós votamos pensando que tal governante vai ser melhor, ou outro tal vai ser melhor, mas não existe esperança para nós neste mundo. A única esperança para nós é essa pedra que vai cair e vai esmiuçar aquela estátua e vai esmiuçar este reino que nós estamos vivendo hoje, que nós somos dominados por eles. E nós vamos ter um reino eterno, que é o reino de Deus. A nossa esperança só existe na palavra de Deus e no reino de Deus. A estátua, ela cai nos pés. Por quê? Porque é o último reino que está aqui na terra hoje. A estátua poderia ter caído na cabeça da estátua e esmiuçado ela toda. Mas como que ela ia cair, a pedra ia cair na cabeça da estátua? Aquele reino nem existia mais. Já havia passado. Qual reino que existe está governando hoje? Nós estamos vivendo no reino de Roma papal. E a estátua, ela cai exatamente nos pés da estátua, que representa estes reinos que nós estamos vivendo hoje, que está aqui hoje, governando hoje. Então, a pedra cai e esmiuça esse reino. E o reino de Deus, então, ele é estabelecido perpetuamente. Essa é a maior esperança para nós. O reino de Deus é a única esperança que existe para nós. Nenhum desses governantes que nós temos visto hoje pode fazer alguma coisa para nós.
nós vamos continuar sendo oprimidos, nós vamos continuar estando sobrecarregados, cansados, e a única esperança para nós é Jesus. Ele mesmo diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então não existe esperança. Não adianta nós pensarmos que este governo que entrou agora vai nos aliviar das nossas cargas, dos nossos problemas, nossas dificuldades. Os nossos problemas, nossas dificuldades vão continuar. E outra coisa, nós como cristãos deveríamos pensar muito bem que reinos caem e reinos são estabelecidos pela vontade de Deus. É pela vontade de Deus que reinos caem e são estabelecidos. Então, hoje, os governantes que estão hoje no poder são aqueles que Deus achou que deveria estar e que seriam o melhor para nós. Mas não são a nossa esperança. Eles só estão aí para nos ajudar de uma maneira humana, uma maneira muito mesquinha, sabe? E que não faz nenhuma diferença na nossa vida. E às vezes a gente vê as pessoas aí brigando por causa dessa política suja, pessoas perdendo amigos, amizade por causa de políticas sujas, em vez de pensarem que aqueles que estão no poder hoje estão porque Deus permitiu que estivessem ali. Por que nós cristãos ficamos brigando que não deveria ser este ou aquele, mas sim aquele que eu gostaria? A palavra de Deus não é para satisfazer a nossa vontade. A palavra de Deus é para satisfazer a vontade de Deus. E Deus coloca reis, coloca governos e tira reis e tira governos. E no final será o governo dele que vai mudar essa situação que nós estamos passando. Nós estamos chegando aí mais um dia que nós precisamos votar. Temos aí prefeitos, senadores para nós votarmos. E nós tivemos aí uma eleição nos Estados Unidos, né? Que o governo Trump perdeu, o Biden ganhou. Nós não podemos estar brigando por causa disso. Quem está lá é aquele que Deus colocou. Para que tanta briga, gente? Eles não vão fazer nada por nós. O único que pode fazer alguma coisa por nós é Deus. Então nós temos que confiar na palavra de Deus. Os reinos vão cair e vão entrar outros. E o dia que a pedra for lançada, que é nesses reinos, no dia destes reis, dos reis que estamos vivendo hoje, a Bíblia é bem clara no que eu li aqui para vocês, eu vou ler mais uma vez. Mas nos dias destes reis, nos dias destes reinos, nos dias em que esses poderes que nós estamos vivendo hoje estiverem reinando, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Nesses reinos, nesses dias que nós estamos vivendo hoje, o Deus do céu vai estabelecer o reino dele. E aí sim, será um reino de justiça. Um reino onde as pessoas deixarão de ser oprimidas, onde as pessoas não estarão mais cansadas nem sobrecarregadas, porque Deus, Ele carregará o nosso jugo, Ele tirará o nosso jugo. Vocês entendem isso? Nos dias destes reis, nos dias dos reis que nós estamos vivendo hoje, Deus vai estabelecer o reino dele. Essa é uma promessa de Deus, é que Ele vai voltar e essa situação vai mudar. Vamos parar com esse negócio de ficar brigando por política, gente. Isso não leva a gente a nada. Vamos votar com consciência e pensar que aquele que ganhar não é porque nós quisemos, é porque Deus permitiu que aquele reinasse no lugar. Nós temos que pensar que Deus, Ele tem o domínio, e Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele tem o domínio de todos os poderes. E nós passamos a vida brigando por causa de política, por causa de coisa que não tem nada a ver conosco. Se nós não trabalharmos, nós não comemos.
Não é o governo que você quer que vai colocar comida na sua mesa. É você que tem que trabalhar. E às vezes você tem que trabalhar doente para poder colocar comida na sua mesa. O governo que você colocou não vai vir colocar comida na sua mesa. Então vamos parar com esse negócio de brigar por causa de política corrupta. Todas as políticas são corruptas. Eles não podem fazer nada por nós e nós ficamos brigando por eles. Vamos ler a palavra de Deus e vamos compreender que a única lei, o único governo, a única política que não é suja é a de Deus. E é a que será estabelecida nos dias desses reis, desses governos que nós estamos vivendo. E é um reino que não será jamais destruído. E este é um reino que não passará para nenhum outro povo. Vai ser um reino eterno, unido, um reino só. E diz mais aqui, que este reino, porque é esta pedra que cai, que vai destruir todos esses reinos que nós estamos vivendo hoje, ela esmiuçará todos esses reinos e subsistirá para sempre. O reino de Deus será um reino eterno. É por esse reino, é por essa política que você deve lutar e brigar. Não ficar brigando por política, picuinha para lá e para cá, ficando de mal de um com o outro por causa de política corrupta. Mas temos que brigar pelo governo de Deus, pela justiça de Deus. É a única que pode nos trazer algum benefício. É a única que vai poder colocar pão na sua mesa, que vai poder fazer você viver uma vida melhor, que você não vai precisar de hospitais, você terá saúde. Você vai viver a vida que deveria viver desde Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Você vai viver a vida que Deus sempre quis que você vivesse. Vamos confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E nós precisamos nos achegarmos à palavra de Deus. Precisamos confiar na palavra de Deus. Amanhã nós teremos que votar. Vamos votar para fazer o nosso papel de cidadão. Mas não vamos pensar que essas pessoas vão poder fazer alguma coisa por você. Não vamos pensar que essas pessoas vão poder colocar comida na sua mesa, porque elas não vão. O único que pode fazer alguma coisa por você é Deus, é o nosso Senhor. E é nele que nós precisamos confiar. E é nele que precisamos depositar toda a nossa confiança, porque Ele é o único que pode mudar a nossa vida, é o único que pode colocar comida na nossa mesa, é o único que pode curar as nossas doenças, que pode sarar as nossas enfermidades, que pode tirar essa opressão que vem nos esmagando cada dia mais e mais e mais e mais. Nós não temos esperança nenhuma. Olha a situação que nós estamos passando. Tudo supervalorizado. Nós somos pessoas pobres, quase não estamos podendo comprar nada, porque tudo está supervalorizado. Os governos que não estão fazendo nada. E nós ficamos aí brigando com os nossos, em vez de ajudarmos para que eles possam ter o melhor possível dentro de casa. Vamos pensar um pouco nisso. Vamos ser cristãos de verdade, vamos ler a palavra de Deus e vamos saber que somente a palavra de Deus é que pode fazer alguma coisa por nós. Amanhã temos que votar. Vamos votar porque somos cidadãos, porque somos conscientes e a palavra de Deus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas não vamos votar pensando que este ou aquele governo pode fazer alguma coisa por nós. E aquele que vencer será aquele que Deus permitiu que vencesse e que ainda pode fazer alguma coisa, pode ser um paliativo para nós, mas eles não podem dar esperança nenhuma para nós. Só Deus pode fazer algo por nós.
Vou ler mais uma vez o verso 44. Mas nos dias destes reis, destes reinos, nos dias desses governantes que nós estamos vivendo hoje, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Este é o governo de Deus, perfeito, eterno, o único em qual nós podemos ter esperança. É o único governo pelo qual nós podemos brigar pela justiça de Deus, porque o governo de Deus é que vai nos trazer justiça. Nossos governos são só paliativos. Eles não trazem nada de bom para nós. Somente a palavra de Deus é que traz coisas boas para nós e nela nós devemos confiar. Todo aquele que é cristão verdadeiro não fica brigando por causa de política, mas ele briga pela política de Cristo, pelo reino de Cristo que seja estabelecido para que nós tenhamos justiça verdadeira. Tenham todos um bom dia e um feliz sábado para todos. Obrigada.